Bom dia aí, galerinha do sexto ano A. Hoje, dia 12 de novembro, nós vamos dar continuidade ao nosso capítulo 14 da apostila módulo 4. Nós estamos na página 12. Vamos estar aí respondendo a partir da questão número 3, onde nós paramos na última aula. Aqui nós estamos. Deixa eu só ampliar aqui para vocês. Então, na questão número 3, nós estamos falando a respeito de como vemos a Terra, que é o nosso capítulo 14. Vou estar lendo aqui a pergunta: qual a característica da imagem de um monte observado por uma pessoa em um barco que viaja do alto mar em direção à praia? Evidencia a esfericidade da Terra. Seria aí o surgimento gradativo da base do barco, né? Perdão, do monte. À medida que o barco se aproxima da praia, a gente tem que estar evidenciando o monte, não o barco. Então, aí é o surgimento gradativo. O barco vai se aproximando da praia, nós vamos vendo gradativamente a base do monte. Algo semelhante poderia ser percebido por um observador localizado na praia ao avistar um barco se aproximar da faixa de areia ou se afastar no mar em direção à linha do horizonte? Sim, porque o observador estaria localizado na praia, né? Iria notar que as partes de um barco que se aproxima na faixa de areia seriam reveladas aos poucos, né? Pouco a pouco, ou aos poucos. Desde que a parte mais alta, né? Desde a parte mais alta, lá no topo da vela, por exemplo, até a base, como se estivesse vindo de baixo para cima. E caso o barco estivesse se afastando, o observador perceberia em que o barco sumiria gradativamente desde a base até a parte mais alta. Que aí a última parte que a gente vê o barco se afastando seria o topinho da vela, lá em cima, né? Aí a gente percebe a esfericidade da Terra. A número 4, vocês têm que desenhar aí, né? Imaginar que a Terra tem a forma de um disco. E como supunham alguns modelos de terra plana, né? Aí a gente tem o disco, tá? E represente aí no espaço abaixo, né, em branco. Nicolás. Vamos se ater ao chat apenas ao conteúdo, por favor? Aí vocês teriam que representar no espaço em branco a seguir as formas que ela poderia projetar na Lua de acordo com o eclipse. E aqui a gente tem as duas formas que poderia ser projetada aí na Lua, ok? E a gente vai direto ali para a página 17. Página 17. Deixa eu passar aqui para a gente seguir junto. Investigue, nós não estaremos fazendo. Ali está falando o seguinte: a forma esférica do planeta Terra começou a ser imaginada na Grécia Antiga. Um dos argumentos a favor da ideia surgiu da observação do eclipse da Lua, né? Percebendo-se que, em todos eles, a sombra da Terra na Lua tinha sempre formato circular.
O filósofo que desenvolveu esse argumento através da observação do eclipse lunar foi aí Aristóteles, né? E a número 2, cite 3 evidências da esfericidade da Terra estudadas neste capítulo. Prestem atenção aqui, galera. Então, aqui a gente vai listar, deixa eu dar uma melhorada nesse foco aqui. Ali ele está falando assim, que podem ser citadas, por exemplo, a sombra circular projetada pela Terra na Lua, né, nos eclipses. A gente percebe aí, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver algum eclipse, mas, né, nós temos ali, quando a gente tem o eclipse total da Lua, a forma é circular que tampa a sombra aí, né, da Lua, é tampada pela sombra da Terra. E também a comparação de sombras em locais diferentes, né, no mesmo dia do ano e no mesmo horário. As fotografias da Terra no espaço que mostram que ela é redonda, né? E as observações por telescópio de um barco que se afasta ou se aproxima da costa, que é o que a gente tinha visto ali em algumas imagens anteriores. Então, quando a gente está falando da costa, é do litoral, tá, galera? E quais dessas evidências já eram estudadas na antiguidade, lá atrás, há muitos e muitos, milhares e milhares de anos atrás, né? Ele foi estudado aí o desaparecimento gradativo de objetos ao horizonte, porque eles usavam muito a parte de embarcações, né, navegações, e com essas observações eles perceberam aí que, através da observação do horizonte, que os objetos iam se afastando, né, do litoral, a gente tinha aí a comprovação da esfericidade da Terra. E essa aí foi observada pelos fenícios. A sombra circular durante o eclipse lunar, que foi observada aí por Aristóteles, né? E a diferença na formação de sombra entre 2 pontos distintos da superfície da Terra, que foi aí constatado por Eratóstenes. Tudo filósofo aí. A número 3 está falando assim para nós: analise a figura a seguir e depois responda ao que se pede. Nós temos aí os 2 coqueirinhos bonitinhos aí, né? Explique o que é o horizonte e onde se localiza nessa imagem. O horizonte aí seria aquela linha imaginária observando essa imagem, onde o mar, né, está tocando, parece que toca, né? O céu, né? Ou seja, é até onde a nossa visão é capaz de chegar, de alcançar, de visualizar. É ali que se encontra a linha do horizonte. Então, a linha do horizonte é uma linha imaginária, né? Em que indica até onde nossa visão é capaz de alcançar. E nessa figura aí, a linha do horizonte está de encontro entre o céu e o mar, ali falando, né? Não precisa traçar linha nem nada, é só uma linha imaginária, galerinha, imaginária, tá? Falando aí mentalmente, né? Que você põe aí a linha imaginária. Vamos ali agora para a página 18. Passando aqui. Então, nós temos a pergunta da letra B, continuando na número 3, tá? Qual deve ser a posição no céu? E explique o que você observou para descobrir a resposta. A posição no céu tem um termozinho que chama-se sol a pino. Esse sol a pino, geralmente ele é visto ao meio-dia, né? Quando o sol está bem alto, na sua posição ali. Quando o sol está a pino, que a gente fala, a voz da prof. Quando o sol está a pino, imagine aqui que a minha caneta é esse coqueiro bonitinho aí, né? Que está ali naquela imagem da página anterior. Quando o sol está a pino, hein? Não é alpino, não. Alpino é o chocolate. Aqui eu tenho a diminuição da sombra. Ela não está nem para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás. Ela está quase rente. Vinícius, não é para marcar nada na tela aí, por favor, tá? Quando a gente está ao sol a pino,
a gente tem uma sombra bem diminuída. É como se tivesse o sol exatamente aqui sobre a caneta. Imagine que a tampa da minha garrafa aqui é o sol. Ele vai estar bem sobre o coqueiro. Não sei se vocês estão conseguindo ver, seria o sol a pino, tá? Diminuindo assim, o coqueiro tendo uma sombra bem pequena. E aí ele fala, o sol deve estar a pino, pois a sombra do coqueiro é mínima. Os raios solares estão indicando, né? Incidindo, perpendicularmente aos coqueiros. E a letra C, explique como a observação dessa paisagem poderia evidenciar a superfície curva da Terra. A imagem referente ali na página 17, tá? Que nós temos os dois coqueiros, ali imaginário do horizonte, o barquinho lá no fundo, essa aí que é a imagem que a gente tem que ver. Observando o barco ali da praia, né? O barco se afastar cada vez mais da praia, veríamos que ele ia desaparecer gradativamente ao horizonte. Primeiro ia diminuir o casco, né, a base do barco, até diminuir todo o mastro ali com a vela e tudo. Aí a gente não ia mais ver, a gente percebe que ele vai fazendo uma curvatura, né? Se a Terra fosse plana, veríamos o barco apenas diminuir de tamanho até não ser mais possível visualizá-lo. E aí ele cairia no abismo do além, aí, né, se fosse plana. O mesmo é válido para o caso de o barco estar se aproximando da praia. Quanto mais perto da praia, maior seria a imagem visualizada, né? Ele ia aumentando, a começar, a gente ia visualizar o topinho do mastro ali, depois até conseguir ver a base do barco. E aí a gente conseguiria ver o casco dele. Alguma dúvida até aí? Ali a questão número 4 está falando assim, ó. Primeiramente, é importante que consideremos que a ideia de uma esfera matematicamente perfeita dificilmente será encontrada na natureza e em todo o universo. Nesse sentido, o modelo mais exato para aproximar a forma da Terra é o geóide, ou seja, uma forma quase esférica, tá? Mas com diversas deformações, diferenças de gravidade em vários de seus pontos e acúmulo de massa de maneira irregular, ao longo de seu volume total. Além disso, né, as diferenças de altitude e profundidade não permitem, tá, também que o planeta seja exatamente redondo. No entanto, tudo dependerá da escala em que a análise será feita. Se imaginarmos a Terra vista de fora, em uma posição mais aproximada, veremos as diferenças entre as suas atitudes e depressões. Por outro lado, se considerarmos o planeta visto de longe, essas deformações tornam-se praticamente nulas, que é essa imagem que nós temos aí da representação geóide da Terra. Algumas imagens feitas aí, né, pela captação de satélite, tá? De acordo com o autor do texto, a Terra é esférica? Não. Justifique a sua resposta, né? Ele deu ali que a Terra é um geóide. Dependendo do rigor com que se analisa a questão e da escala de observação, ela não é considerada esférica. De fato, a Terra não tem a forma de uma esfera perfeita, mas vista de longe, sua forma é praticamente esférica. Porque aí a gente tem que levar em consideração o ponto de observação, como ele falou para nós aqui. Vamos ali para a página 19. Em 1960, o primeiro ser humano pisou na Lua foi o astronauta Neil Armstrong na missão Apollo 11. Em seguida, Buzz Aldrin desceu da pequena nave, pousando em solo lunar. A ação dos astronautas foi filmada por uma câmera instalada na nave. As imagens e o áudio foram transmitidos pela televisão. Ao colocar o pé na superfície da Lua, Neil Armstrong disse uma frase que ficou muito famosa. Esse é um passo pequeno para o homem e um gigantesco salto para a humanidade. Ali na letra A, ele está perguntando referente a essa viagem. Por que aquele momento foi tão importante para a humanidade? Justifique sua opinião e explique a importância da exploração espacial empreendida pelo ser humano. Alguém tem alguma opinião formada sobre isso? Pode abrir o áudio. Se assim quiser participar. Ali ele está falando para nós que a exploração espacial, né, que começou lá na década de 40, da década de 30, né, começaram algumas discussões mais ali para o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945,
onde a exploração, né, do espaço, ali, a corrida espacial, começou entre dois países, duas potências, que é a Rússia, a antiga União Soviética, e os Estados Unidos. E com essa corrida espacial, houve um aumento grande, né, relacionada aí à tecnologia. Então, as empresas começaram a pensar e desenvolver, né, muitas coisas voltadas à tecnologia que proporcionassem o retorno do homem à Lua. Então, houve um avanço e um desenvolvimento científico e tecnológico muito grande a partir da exploração da corrida espacial. E ali continua falando que o ser humano foi capaz de comprovar modelos e ampliar o conhecimento sobre a Terra. Essas viagens espaciais não estão ligadas somente à ida na Lua, né? Muitas viagens espaciais que não são relatadas, né, diariamente para nós, mas vêm ocorrendo ainda, não estão ligadas à exploração da Lua somente, mas sim à exploração do espaço. Algumas dos foguetes, né, das naves espaciais parece até do além, né, de outro planeta, né, dos ônibus espaciais, melhor dizendo, não são tripulados, né, são automatizados para ir e voltar, e essa corrida espacial, ela fica geralmente ali, agora a China também tá, né, há uns anos atrás a China entrou na corrida espacial também, e a Coreia do Sul também. São aí países altamente desenvolvidos com tecnologias científicos, né, na parte de desenvolvimento científico e tecnológico muito avançado. Claro que os Estados Unidos aí e a Rússia é o que brigam mais a respeito disso, pelo avanço que eles tiveram lá atrás, né? Então, eles têm aí alguns anos de caminhada que prevalecem sobre os outros países, mas não quer dizer aí desprevalecendo aí qualquer outro dos países. Quem tem a ganhar com isso é a humanidade, né? Porque eles estão buscando ter maior conhecimento do nosso planeta, bem como de tudo que faz parte do nosso sistema solar, ali da palavrinha que está na nossa apostila do universo, né? E é um processo contínuo de conhecimento. Então, a vantagem da ciência é que a gente pode refutar e questionar aquilo que está lá para trás ou aquilo que a gente quer conhecer lá na frente, né? A ciência moderna, ela é muito ela levanta muitos questionamentos referentes ao que se passou e levanta muitos questionamentos referente ao que pode acontecer. Então, o que a gente pode estar estudando hoje, ou uma teoria, uma hipótese levantada hoje, a teoria é através daquilo que a gente consegue provar, né? Pode ser questionada lá na frente por novos cientistas, né? Através do avanço tecnológico, e cair por terra algumas coisas que nós achamos que conhecemos hoje, pode ser aí questionadas lá para frente. A letra B, ele pergunta assim para nós: que tipo de registro obtido nessa e em outras missões consistem em provas de esfericidade da Terra? Nessas missões, o que mais prova a forma da Terra ser geóide ou elíptica, ou na parte de esfera, que não é uma esfera totalmente, né, porque ela é achatadinha nos polos, são as fotos e os vídeos relatados e mostrados, né, dessas missões que vão ao espaço aí também através do avanço da tecnologia em lançar satélites para fazer estudos e captação de dados do espaço e da Terra, também tem comprovado e ajudado a mostrar que aí a Terra ela tem uma forma que não é plana, né? Então, as fotos e os vídeos que mostram a Terra vista do espaço, mostra aí que o nosso planeta é redondo, assim dizendo. E a número 6 aí, para concluir o nosso conteúdo do capítulo 14, fala assim: na corrida espacial, várias missões foram realizadas pela antiga União Soviética, que hoje é chamada de Rússia, e pelos Estados Unidos. Apesar de haver uma competição por poder político, econômico e militar entre as nações, houve grande desenvolvimento científico e tecnológico naquela época. Naquela época que eles estão se referindo, é na década de 50 e 60, tá? Aí era para vocês realizarem uma pesquisa em livros, revistas ou páginas da internet sobre o assunto e explicar, exemplificar 4 conquistas científico-tecnológicas desde o período. Então, a gente vai estar vendo aqui algumas sugestões que a apostila trouxe para nós. Então, o que foram algumas dessas conquistas?
As tecnologias capazes de reduzir o tamanho dos computadores. O primeiro computador, ele era gigantesco, né? Não era assim prático como vocês veem hoje, o notebook, tá? Ele ocupava uma sala, um andar de um prédio, né? Se vocês procurarem na internet para saber. Então, com o avanço da tecnologia, foi diminuindo isso aí cada vez mais o tamanho dos computadores, mas não é porque se diminuiu o tamanho dos computadores é que se diminuiu a sua eficácia. Pelo contrário, houve uma ampliação da eficácia aí, né, da eficiência, melhor dizer, eficácia não, eficiência da tecnologia utilizada nos computadores. As técnicas de purificação de água e a conservação de alimentos também foram beneficiados em relação com essa corrida espacial, tá? As ferramentas sem fio capazes de extrair amostras de superfície lunar, a comunicação wireless e os materiais utilizados em vestimentas utilizados por astronautas também tiveram um avanço assim gigantesco em relação a essa corrida espacial. Por quê? A briga entre os Estados Unidos e a Rússia é em relação a quem é o melhor dentro da corrida espacial. Então, aí vem todo aquele avanço tecnológico que a humanidade tem se beneficiado através dessa competição aí que não é muito saudável, né? Porque gera aí alguns transtornos, porque é uma competição, que nem está falando ali na pergunta, uma competição política, econômica e militar, né? Então, é mais visando aí o benefício do próprio país que está à frente dos avanços dessa tecnologia, tá bom? Alguém tem alguma pergunta a respeito disso? Dos avanços? Ou alguma curiosidade? Alguém quer fazer alguma colocação a respeito disso? Estamos abertos aqui a alguma perguntinha, se vocês quiserem. Senão, nós estamos aqui concluindo o nosso capítulo 14. Antes das nossas atividades avaliativas, nós teremos mais 2 aulas, tá? Que uma será no dia 19 e a outra no dia 26. Então, no dia 19, nós estaremos vendo o capítulo 15 e no dia 26, o capítulo 16. Se vocês quiserem adiantando e respondendo as questões desses referentes capítulos, fiquem à vontade. Lá no portal do SAS, vocês têm aí, né, a disponibilidade de vocês as videoaulas, né, de cada um dos capítulos, que vai enriquecer aí mais e mais o conhecimento de vocês. Tá certo, galerinha? Fico à disposição de vocês. Qualquer dúvida é só me mandar, que eu estou aqui à disposição. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Não temos perguntas. Até aqui, então. Um forte abraço para vocês e até a próxima semana. Beijão, galera. Maiara, até amanhã.